Hello, my friends! Tudo bem com vocês? E vamos a mais um vídeo do canal! E hoje eu vim fazer um vídeo de perguntas e respostas, porque eu sei que tem muita gente que não entende o que significa FIV. A FIV significa fertilização in vitro. O que significa isso? Então eu vou explicar pra vocês um pouquinho, porque eu sei e eu entendo muito que tem muita gente que não tem nem ideia do que seja esse processo, o porquê fazer esse processo. E eu só vim entender depois que eu passei, porque eu nem imaginava que tinha isso quando eu descobri que teria que fazer, tá? Então eu vou fazer uma breve explicação do que é o processo e vou responder algumas perguntas de vocês lá do Instagram. Se você ainda não me segue lá, meu nome é Thaís Violone e eu compartilho com vocês de tudo lá no meu Instagram, mas principalmente sobre vida nos Estados Unidos, sobre maquiagem, sobre fertilização in vitro, sobre tudo, tá? É um livro aberto a minha vida pra vocês lá. E aí a gente fica mais juntinho, porque querendo ou não, lá eu posto todo dia e no YouTube eu não posto todo dia. Mas eu vou explicar pra vocês bem rapidinho como funciona a fertilização in vitro. Existem várias razões para você fazer a fertilização in vitro, mas o meu caso é porque eu tenho uma infecção nas minhas duas trompas. Então o que acontece? A gente tem nossos dois ovários, as nossas trompas e o nosso útero. Para você formar um bebê naturalmente, você ovula, né? Então o seu ovário cria um óvulo, ele madura esse óvulo e libera esse óvulo pelas trompas, onde o espermatozoide encontra com esse óvulo e ali é formado o embrião. E aí os dois vão pro útero e forma o bebê e é onde a gravidez acontece. Como eu tenho uma infecção nesses dois tubos, as minhas duas trompas são totalmente bloqueadas. Então toda vez que eu ovulo, o meu óvulo ele é liberado, mas ele não vem para as trompas, porque as trompas estão inflamadas. As nossas trompas, vamos dar um exemplo, elas são do tamanho na grossura de um dedo. As minhas estão na grossura de uma mão. Então é por isso que eu sinto muita dor quando eu vou ovular, muita dor quando eu vou menstruar. Então esse é um dos vários motivos, um dos principais motivos de eu não conseguir engravidar, tá? Então, não adianta, por mais que as pessoas venham me dizer assim, te acalma, esquece que a hora que você menos esperar você vai engravidar. Não, gente, infelizmente eu não posso engravidar naturalmente. Não tem como eu engravidar naturalmente. Então eu gostaria muito que vocês entendessem que sim, existe milagre, vocês acreditam em Deus, vocês acreditam no milagre, vocês acreditam em várias coisas. Mas no momento, infelizmente, naturalmente eu não posso engravidar. São 5 anos que eu sou casada, são praticamente 5 anos aí, mais de 4 anos que a gente tenta engravidar e eu não consigo engravidar. Então eu queria muito que vocês respeitassem e que vocês não comentassem isso que, esquece, relaxa, uma hora vai acontecer. Não, gente, naturalmente é impossível. O que mais acontece? Vamos lá. Várias mulheres têm infertilidade desconhecida, que elas não sabem o porquê não conseguem engravidar, então também fazem esse tratamento de fertilidade. E aí tem vários outros motivos, né, gente? A Evelyn Hagley é uma que fez porque ela acabou engravidando, teve gravidez tubárias, então ela perdeu as duas trompas para gravidezes tubárias. Então ela teve que fazer a FIV porque ela não tinha mais as duas trompas. E eu, na verdade, não é que eu tenho uma infecção que são bloqueadas. Então é isso, gente. Explicado o motivo por que eu tenho que fazer a FIV. Então beleza, agora vamos para a parte de como funciona a FIV. Vou dar um breve exemplo, tá? É muito mais complexo do que a gente imagina, mas eu vou dar um breve exemplo. A gente ovula, a mulher naturalmente ela ovula, ela tem às vezes um óvulo em cada ovário, às vezes 2 óvulos num ovário e tal, mas na maioria das vezes é um óvulo em cada ovário, né? Tipo, dizem que o nosso corpo ele intercala, uma vez no lado esquerdo e uma vez no lado direito, mas isso eu não sei confirmar pra vocês. Então o que acontece? A FIV o médico vai te dar vários medicamentos, injeções, aonde você vai aplicar na sua barriga.
bem perto dos seus ovários, né? E essas injeções são diárias e são uma certa quantidade para cada tipo de pessoa. Por exemplo, eu fiz 75 Menopur e 300 Gonal. Tem gente que faz 75 Menopur e só 75 Gonal. Depende do seu protocolo. Então, cada pessoa tem um protocolo diferente. Você não pode comprar esse medicamento e se auto-aplicar e dizer que vai fazer, tá? Então, tomem muito cuidado. Desculpa. Tomem muito cuidado com isso, tá? O que mais? E aí, cada 2 dias, a cada 3 dias, você vai fazer um monitoramento. Esse monitoramento são para ver quantos óvulos você... na verdade, eles chamam de folículos. Quantos folículos você tem, qual é o tamanho, como tá o seu estrogênio. Eu não sei, algumas palavras eu não vou saber falar em português. Mas eles fazem aí uma monitoração do teu ciclo e fazem exame de sangue também. Toda vez que eu fui nas consultas era ultrassom e exame de sangue. Até que chegou um ponto que ela falou, ó, você tem 38 folículos, não significa que eu tenho 38 óvulos. Significa que você tem folículos e que nem todos os folículos têm óvulos, mas a maioria tem óvulos dentro. Então, a gente chama de trigger shot. É o dia que você vai fazer uma injeção, se preparar para a punção desses óvulos. Então, eles te dão medicamento para superestimular os seus ovários, onde você vai pegar vários óvulos e eles vão tirar esses óvulos de você. Mas eles também vão te dar medicamento para segurar a ovulação, porque você não pode ovular antes de você estar lá na clínica para retirar esses óvulos. Então, são vários medicamentos. Por isso que eu engordei, vocês podem ver, eu já estou bem mais gorda do que eu estava. Eu engordei quase 10 libras nesse tratamento, porque são tratamentos de hormônio, são injeções para segurar a ovulação. O seu próximo ciclo vai atrasar, vai desregular todo o seu corpo. É uma bomba de hormônio no seu corpo. Então tá, chegou lá, fizemos o trigger shot, que é uma injeção que você prepara os seus óvulos para madurar. E 24 ou 48 horas depois, mais ou menos, você vai para sua punção de óvulos. No dia da punção de óvulos, eles vão te colocar em anestesia geral, você vai dormir e você vai retirar esses óvulos dos seus ovários. Então, no dia que eu fiz a minha punção, eu tinha 30 óvulos. Nem todos eram maduros, mas 30 óvulos é uma quantidade muito boa. Desses 30 óvulos, eles vão ver quantos são maduros. Maduro significa prontos para fertilização. Beleza. Viram lá? Eu tive 24 óvulos maduros. Ótimo, número bom. E aí eles vão pegar... Eu, paguei para eles fazer um procedimento chamado ICSI. ICSI. E esse procedimento é o quê? Eles pegam o espermatozoide e eles aplicam dentro do óvulo para formar a fertilização. Em outros casos, a clínica faz o quê? Ela deixa os óvulos num containerzinho. Pera aí. Desculpa, gente, acabou a bateria do meu celular e da minha câmera, eu tive que colocar outra. Mas então, tem outro módulo de fazer a fertilização, que é colocar os óvulos num container e colocar os espermatozoides lá e cada óvulo ser fecundado naturalmente, como eles fariam se estivesse dentro do corpo humano, se estivesse num processo natural. Como a gente já teve vários problemas de fertilidade, a gente preferiu fazer por esse processo para ter certeza que cada óvulo maduro ia ser fertilizado, né? E aí eles deixam por 24 horas dentro desse container e eles vão verificar quantos realmente fertilizaram, porque não significa que o espermatozoide está dentro do óvulo que fertilizou, que continuou a fertilização, né? Eu acho que eu vou ter que fazer um outro vídeo de perguntas e respostas. Acho que eu vou fazer só o que significa FIV nesse vídeo, porque é muitos detalhes, né? Então eu acho que eu vou fazer isso. Pode ser? Eu vou fazer um vídeo explicando o que é a FIV e um segundo vídeo respondendo as perguntas de vocês. Então vamos lá. Aconteceu essa fertilização, ela me ligou no dia... Então eu tive minha punção dos óvulos na sexta-feira e no sábado ela me ligou para me dar um reporte, né? Me dar um feedback de quantos óvulos foram fertilizados. De 24 óvulos maduros, 19 fertilizaram. Então significa que 19 estavam aí progredindo, crescendo para se tornarem embriões.
Outra coisa que eu vou explicar pra vocês é que tem vários tipos de embriões. Tem embriões que são dia 3 e embriões que são dia 5. O que significa esse dia 3 e dia 5? A minha clínica, ela não tem dia 3, mas a clínica que eu fiz antes, ela tinha dia 3, tanto que eu tenho embriões lá de dia 3. O que significa o dia 3? É que no terceiro dia da fertilização, eles vão lá e olham como que tá o embrião, se ele tá bem, se não tá, se vão congelar, se não vão. E os meus, eles congelaram no dia 3 por não ser uma boa qualidade, eles tinham medo que esses embriões fossem não sobreviver, entendeu? Então, aí já tá o erro. Porque se o embrião não sobreviveu até o dia 5 é porque não é um embrião saudável, não é um embrião forte. Por isso, talvez que a minha primeira transferência não deu certo e a segunda transferência acabou num aborto, porque o embrião não era um embrião de boa qualidade. Mas então, a minha clínica de hoje, que eu tô hoje, eles esperam até o 5º dia. O 5º dia é o embrião que já se transformou em blastocisto, que são, se eu não me engano, são 8 células, significa um embrião blastocisto. Esses são embriões bons, que eles chamam de bons, né? Porque sobreviveram até o 5º dia útil. Até o 5º dia. 5º dia útil não, até o 5º dia, né? Então, eles não mexem nesses embriões até esse dia 5. Então, no dia 5, ela me ligou e ela me falou que eu tinha 5 embriões que estavam bem e que se formaram blastocisto. Se vocês quiserem pesquisar melhor o que significa um embrião blastocisto, eu vou deixar para vocês aqui a palavra blastocisto, tá? Então ela falou, você tem 5 embriões blastocisto que sobreviveram e tem mais 3 que você... Não, tinha mais 6 que eles podiam esperar até o dia 6, porque se ele transformar em blastocisto até o dia 6, significa que também é um embrião bom, porque conseguiu chegar como fala, no blastocisto no dia 6. A partir desse dia, o embrião que não sobreviveu, que não se desenvolveu, eles descartam. Então ela me ligou no dia 6 e disse, ó, você tem mais 3 embriões. Dos 6 que a gente ainda achava que iam virar blastocisto, 3 viraram blastocisto. Então, desses de 19 que foram fertilizados, 8 sobreviveram e viraram blastocisto, né? E foram congelados. E aí o que aconteceu? A gente decidiu fazer o PGTA, ou PGTA, ou PGTS, ou só PGT, tem vários jeitos de chamarem esse teste. O que consiste esse teste? Esse teste, eles tiram uma parte do embrião e mandam para teste. Nesse teste eles vão ver os cromossomos, se o embrião é bom, se é saudável, e eles também conseguem ver o sexo do embrião nesse teste. Por que a gente mandou fazer esse teste? Por já ter problemas de ter tido embriões de má qualidade na minha primeira clínica, eu quis fazer esse teste para não ter que ficar transferindo embriões de má qualidade e continuando tendo aborto. Só que eu preciso dizer para vocês que não é porque o embrião voltou normal, não é porque o embrião é de boa qualidade que vai continuar a gravidez. Também tem riscos de a gravidez não vingar, sabe? Não é 100% de certeza. Mas lógico que com embriões testados significa que eu tenho muito mais chances de ter uma gravidez viável, tá? Então o que acontece? A gente mandou esses embriões para teste e aí demorou mais ou menos umas 2 semanas para eu receber a resposta. Tanto quem viu o vídeo aí viu que eu fiquei muito emocionada. Eu não tava esperando naquele dia, eu tava esperando no próximo dia que eles me ligassem. Mas ela me ligou e me deu a notícia. Dos 8 embriões, 2 voltaram normais e 6 anormais. Esses 6 anormais, quais são os problemas? Eles estão faltando cromossomos, eles estão com cromossomos a mais. E o que significa isso? Isso significa que na maioria da gravidez não vai vingar até o 9º mês. Se nascer, vai nascer com deficiência, ou se nascer, pode correr o risco de nascer e já falecer, tá? Então, imagina só, desses 8 embriões, se a gente tivesse não testado e tivesse transferido esses embriões sem testes e eu tivesse perdido várias vezes.
o que que aconteceria, sabe? Eu acho que eu não aguentaria, eu não transferia mais e eu ia acabar desistindo. Então agora com esses embriões testados, a gente tem uma tranquilidade um pouquinho maior de fazer essa transferência. E é isso que funciona a FIV. Aí o que que acontece? Na transferência, eles vão me dar medicamentos. Acho que 5 dias antes da transferência eu começo com injeções de progesterona. E aí faz a transferência e eu já posso testar. Uma semana depois eu já posso fazer um teste de gravidez para ver se vingou a gravidez ou não. Porque o que acontece? Como numa gravidez normal eles contam desde o teu primeiro dia de ciclo menstrual até o dia que a sua menstruação era para vir, o da FIV é praticamente isso. Só que a sua transferência... Opa, tô babando aqui, ó. A sua transferência não é no mesmo ciclo que você ovulou e que foi feito o embrião. Então é um pouquinho diferente de uma gravidez normal, né? Mas é a mesma coisa, é as mesmas semanas, só a única diferença é que eu não posso contar desde o dia que eu engravidei, desde o dia que eu menstruei, porque não foi. Por exemplo, eu agora menstruei no dia 13 de abril. 13 de abril eu menstruei. E a nossa transferência de embrião vai ser, não sei quando, não posso contar pra vocês, depois eu vou contar pra vocês. Mas não vai ser, tipo, 2 semanas depois que eu menstruei, sabe? Porque, como eu posso falar pra vocês, eles vão me colocar em medicamentos pra segurar o meu corpo, então não vai ser feita a transferência logo. Então é isso que eu queria contar pra vocês. A FIV, ela é muito louca. Mas eu queria dizer pra vocês que não é um processo tão difícil quanto todo mundo fala. Eu ouvi muita gente falando que era um processo assim, que as injeções doem, as injeções não doem. Eu não senti nada, eu tenho amigas que também fizeram e não sentiram nada. O que dói é a punção dos óvulos. Você vai estar em anestesia, mas depois que você acordar da anestesia, você vai sentir cólicas fortíssimas, porque eles mexeram nos seus 2 ovários. Eles superestimularam os seus ovários. Você vai ter dificuldade no banheiro, então você vai ficar com cólica, vai ficar com dor de barriga, essas coisas. A recuperação, você vai ganhar um pouquinho de peso. Tem gente que não ganha peso nenhum, mas que nem eu, vocês podem ver aqui no meu corpo. E eu não tenho vergonha nenhuma de estar gordinha, porque eu sei que é um sonho meu. E o meu peso não me diz quem eu sou, não me faz mais feio, mais bonita. Eu acho que a gente tem que se amar do jeito que a gente é, e se é um sonho, é a única coisa que importa, é a gente conseguir realizar esse sonho. E o que mais? E é isso, gente, é um processo, eu acho que mais emocionalmente do que fisicamente, mas realmente cansa, você fica mais cansado, os medicamentos são pesados, sabe? Acho que é um pouquinho de tudo, assim, mas as injeções em si não dói. As injeções que doem um pouco é a de progesterona, mas eu tenho um jeito de fazer. Eu coloco gelo por 5 minutos. O meu marido aplica a injeção no bumbum. E aí eu coloco um heating pad, que se chama assim, aquele aquecedorzinho, assim, quando a gente tá com cólica. Só que ele é elétrico, né? E aí eu coloco ele, no outro dia eu não sinto nada. Então a gente vai começar as injeções mais pra frente, a gente não começou ainda. E como eu falei pra vocês, eu não vou contar pra vocês quando que a gente vai fazer a transferência, quando que eu vou fazer o teste positivo, porque eu quero contar pra vocês somente com 12 semanas. Então eu espero que vocês entendam, por isso que eu tô postando esses vídeos agora, pra vocês entenderem como que funciona o processo. E aí quando eu estiver grávida, que eu sei que eu vou engravidar, pensamento super positivo. E aí eu venho postar pra vocês, mas só depois que eu fizer 12 semanas. Eu provavelmente vou postar um vídeo bem lindo contando que tô grávida e tal. E depois eu conto, eu vou mostrando o vídeo da transferência, descobrindo a gravidez, essas coisas e tal. Mas eu só vou divulgar a minha gravidez com 12 semanas e eu espero que vocês entendam isso. Não é por causa de olho gordo, não é por inveja nem nada, é só porque quem passa pela FIV, quem passa por aborto, quem passa por percas, é melhor pra gente, porque é muito difícil a gente vir contar que tá grávida e depois vir contar que perdeu. E foi assim da última vez, eu contei pra toda a família que tava grávida, depois eu tive que contar pra toda a família que a gente tinha perdido o bebê. Então é isso. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer pra vocês o que funciona
o que é a FIV, a fertilização in vitro. E agora eu vou fazer o vídeo respondendo as perguntas de vocês, tá bom? E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo se você tem mais alguma dúvida, que quem sabe eu faço mais um vídeo mais pra frente respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!